pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu me chamo Larissa e faço parte do grupo PET da Engenharia Agrícola da UFPEL. E eu estou trazendo uma resolução de um exercício de Estática dos Fluidos, da disciplina de Mecânica dos Fluidos. Mas antes de começar, eu peço que deem um like nesse vídeo e se inscrevam no nosso canal. Esse é o exercício número 2.7 do livro do Franco Brunetti, onde o enunciado diz: calcular a leitura do manômetro A da figura. Peso específico do mercúrio, 136.000 newtons por metro cúbico. Então, ele nos dá o peso específico do mercúrio, que é 136.000 newtons por metro cúbico, e também nos dá a altura da diferença do mercúrio, que é 15 centímetros. Então, o que ele está pedindo é a leitura no manômetro A. E o que o manômetro lê? Ele lê a diferença de pressão interna menos a pressão externa. Então, a gente precisa achar a pressão desse lado aqui e subtrair da pressão desse outro lado aqui. Então, chamando esse lado de P1 e sabendo que essa pressão P1 se distribui uniformemente através de todo esse recipiente, então a pressão em qualquer ponto aqui vai ser sempre a mesma, ou seja, a pressão P1. Então, nesse manômetro, a pressão interna vai ser a pressão P1 e a pressão externa vai ser a pressão atmosférica. Já nesse manômetro aqui, chamando de manômetro A, ele vai medir a pressão interna, que é a P1, menos a pressão externa, que vamos chamar de pressão P2. E nós podemos descobrir essa pressão P2 através desse tubo em U, através da diferença de altura do mercúrio, que vai causar uma pressão nesse ponto aqui, e ele será distribuído uniformemente através de todo esse lado aqui, igual nesse recipiente. Então, podemos começar por esse lado esquerdo, onde podemos achar a pressão 1 usando esse primeiro manômetro. Como eu acabei de dizer, a leitura do manômetro 1 vai ser igual à pressão interna, que vai ser o P1, menos a pressão externa, que nesse caso vai ser a pressão atmosférica. Como estamos usando a escala efetiva, a pressão atmosférica vai ser igual a zero. Então, substituindo os valores, temos que 100 kPa vai ser igual a P1 menos zero, onde teremos que a pressão em 1 será igual a 100 kPa. Com o P1 encontrado, nós precisamos achar o P2. O P2 está sendo afetado por essa diferença de altura de mercúrio aqui. Então, como o teorema de Stevens diz que a pressão entre dois pontos de um fluido em repouso é igual ao produto do peso específico desse fluido pela diferença de altura. Ou seja, a diferença de altura entre esses dois pontos vai causar uma pressão nesse ponto aqui. E como já foi dito, quando se tratava do lado esquerdo, a pressão que está aqui, ela vai se distribuir uniformemente através de todo esse lado. Então, se nós fizermos manometria para descobrir a pressão nesse ponto aqui, ela automaticamente vai ser a pressão em todos esses pontos aqui. Então, fazendo manometria só desse lado aqui, nós temos que P2 é igual ao peso específico do mercúrio vezes a diferença de altura, que nesse caso é 15 centímetros, ou, passando para metros, é 0,15. Substituindo os valores, temos que P2 é igual a 136.000 vezes 0,15, onde teremos que P2 é igual a 20.400. 20.400 pascais. Como temos o P1 em quilopascais, basta dividir por 1.000 que teremos a resposta em quilopascais. Ou seja, P2 será igual a 20,4 quilopascais. E por fim, agora que encontramos ambos P1 e P2, nós podemos olhar para o manômetro A. E pela mesma lógica, o manômetro A, ele irá ler a pressão interna menos a pressão externa, a qual devemos ter muito cuidado sobre qual é a pressão interna e qual é a pressão externa.
Nesse caso aqui, a pressão interna é o que está diretamente ligado ao manômetro, que nesse caso é P1, enquanto a pressão externa é o que está ao redor do manômetro, que nesse caso é o P2. Portanto, substituindo os valores, teremos que a leitura do manômetro em A é 100 menos 20,4, ao qual obtemos uma resposta de 79,6 kPa. Então, era isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que deem like, curtam, compartilhem. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!